Hoje, na nossa última aula, no nosso derradeiro encontro. Só um minutinho, para deixar registrado para todos, né, que acompanham pela internet. Dona Virgínia falou na hora da prece, mas a gente não estava gravando. Te agradecer por essas 20 aulas, que para nós foi a melhor coisa que aconteceu. A gente tem no fundo do nosso coração mesmo. Muito obrigada, tá? Obrigado, eu que agradeço. Eu não mereço tanto não, mas eu agradeço. Hoje a gente vai falar sobre a essência da doutrina espírita, né, que é o autoconhecimento. É essa busca por ser o homem de bem, o ser humano de bem, que o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo tanto falaram, né, na época de Kardec. Kardec sempre frisou que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pela tentativa que ele faz em domar as más tendências e inclinações dele ou dela. Então, o verdadeiro espírito é conhecido por tentar promover esse processo de reforma íntima em si mesmo. É sobre isso que a gente vai falar hoje com o Livro dos Espíritos. Para a gente começar, tem uma questão que eu acho que é uma das mais importantes do Livro dos Espíritos, que é a 919. A gente vai ver parte dela. Então nós temos parte dessa pergunta 919 aqui do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante a respeito desse processo. Ele pergunta o seguinte: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem, e o homem desse ser humano, é homem e mulher, logicamente, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vou fazer algumas considerações primeiro com Kardec, pela pergunta de Kardec, né? O meio mais prático e mais eficaz. Ou seja, tem que ser uma coisa objetiva, não pode ser teórica, tem que ser algo direto, né? No pensamento de Kardec, e mais eficaz. Uma coisa eficaz é muito mais do que algo eficiente, porque o eficaz é aquilo que você consegue realizar, o que você gostaria de realizar, com menos esforço e em menos tempo. Essa é a diferença da eficácia para a eficiência. Uma coisa é a pessoa ser eficiente, ela conseguir realizar aquela tarefa que ela almeja. Outra coisa é a pessoa ser eficaz. Ela consegue realizar algo com muito menos esforço e em muito menos tempo. Então Kardec vai logo no ponto nevrálgico da questão. Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Nesta vida que nós estamos, durante a encarnação, né? Então não é esperar para quando a gente morrer, ou para quando estiver no mundo espiritual, não, é agora, é para agora. Qual o meio mais prático, né? Um sábio da antiguidade, Rolo disse: conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec faz uma segunda pergunta dentro da 919. Ele faz o seguinte, em minhas palavras: tudo bem, conhecer a si mesmo, ótimo, mas como a gente faz isso? Na prática. Como é que a gente vai fazer? Será que é algo muito difícil? Será que é só para quem tem estudo, é muito inteligente? Ou é algo que todos podem fazer? Os Espíritos dizem que é algo que todos nós podemos fazer. Independente da nossa idade, independente do nosso sexo, da nossa grau de cultura, não importa. O que importa é que todos nós podemos realizar esse método proposto pela doutrina espírita. É sobre, na prática, como fazermos isso, que o Espírito Santo Agostinho, ou Agostinho, foi relacionando para Kardec o método como fazer isso. É uma coisa muito fácil, né? Muitos de nós já até intuímos isso sem nunca termos estudado a doutrina espírita. Muito antes de estudar, muita gente já intui esse método de tão fácil que ele é. O difícil é perseverar nele. Agora, entender e praticá-lo é muito fácil. Vamos ver? Primeiro, interrogar a consciência no final do dia. Quantos de nós, espíritas ou não, fazemos isso? Passar a limpo
um dia que não estiver muito cansado, porque tem dia que dorme, cai na cama, não dá nem para interrogar se tomou banho ou não, né? É cair, dormir e acordar no outro dia para trabalhar. Mas interrogar a consciência no final do dia. Quantos de nós fazemos isso diariamente? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano? No final de ano? Né? No Réveillon? Quantos de nós fazemos isso? Né? Interrogar a nossa consciência para ver se em determinada situação daquele dia nós estávamos certos ou errados. Até que ponto que aquela situação desagradável que aconteceu com a gente durante o dia também não foi culpa nossa? Será que foi culpa só da pessoa que causou aquela situação? Ou somos coautores também com a responsabilidade desse incidente desagradável, né? Então, é a primeira regra básica que o Espírito Agostinho deixa para nós. É interrogar a consciência, tentar fazer isso de uma forma mais imparcial possível, né? Mas Allan Kardec, muito inteligente como era, ele pergunta a Agostinho, né? Ele continua dentro dessa questão. Mas o nosso orgulho e o nosso egoísmo pode falsear o nosso julgamento. Que a gente inventa um monte de coisas para se defender, nós nunca estamos errados, né? E a gente sempre ataca o outro por ter nos causado algo de ruim. Então, Kardec interrogou o Espírito de Santo Agostinho para saber como nós podemos saber diferenciar se realmente fomos nós os causadores ou se fomos a vítima de determinada coisa. Primeira coisa que nós temos que fazer: rogar a presença do anjo da guarda. Gente, isso aí não é ideia minha não, tá? É Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Rogar a presença do anjo da guarda. Porque a gente pede tanta besteira ao anjo da guarda, né? Não estou dizendo nós aqui, o ser humano. A gente pede para ganhar na Mega Sena, pede para arrumar um casamento bom, pede para, não sei, até para ter uma substância nova para parar de cair o cabelo, pede para ter um fenômeno, um milagre para tirar minha unha encravada, porque quem tem unha encravada sabe o que é, né? Mas a gente não pede o básico, que é a presença do nosso anjo da guarda, para que ele nos intua da melhor forma que nós podemos fazer esse processo de autoconhecimento. Porque se nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós ficamos sabendo que na hora do sono, ou quando já estamos nos preparando para dormir, quando nós saímos do corpo, a nossa mente é mais liberta. A gente não sofre tantos entraves do corpo físico igual nós quando estamos no estado de vigília ou acordados. Então é muito mais fácil para a gente receber as intuições do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual, nessa hora, no mundo espiritual. Porque inclusive nós, em desdobramento, nós vamos ter percepções, nós vamos ter fenômenos emocionais que durante a vigília, quando estamos acordados, a gente muitas vezes não consegue. Então, 1/3 da vida a gente passa dormindo, concorda? Em média. Vocês já pararam para pensar que 1/3 da nossa vida é dormindo? E esse 1/3, boa parte dele, é recheado de fenômenos de desdobramento, de experiências no mundo espiritual, durante o sono físico. E é durante essas experiências que os nossos mentores espirituais aproveitam a nossa emancipação, onde a gente está mais lúcido espiritualmente, para nos dar essas intuições ou essas instruções de como a gente realizar o nosso próprio processo de reforma íntima. Então, a primeira coisa, não precisa ficar com medo não. Ele vai vir. Se ele não puder vir geograficamente próximo a nós, ele vai estar ligado pela mente. Porque às vezes o anjo da guarda não está tão próximo a nós assim, mas ele está próximo energeticamente. Então, da onde ele estiver, ele vai responder
esse nosso chamado. Por quê? Porque quando a gente pede algo justo a Deus, isso tem uma força energética muito grande. Quando a gente faz uma prece de cunho humilde, buscando essa reforma interior, com certeza isso imprime uma carga energética muito grande e os nossos espíritos mentores têm muito mais facilidade para se conectar com a gente. Então a gente tem intuições que a gente não teria se tentasse realizar esse trabalho sozinho, né? Até nos terreiros de Umbanda, essa questão do anjo da guarda é muito recorrente, isso é muito usado e é factual, é tão fato que está no Livro dos Espíritos, orientado pelo Espírito Agostinho, né? Uma outra sugestão é que nós façamos uma projeção terapêutica, né? A gente já falou sobre projeção, mas eu vou fazer um replay só para a gente entender o que o Agostinho queria dizer a Kardec. A gente vive se projetando nos outros, ou seja, a gente vive notando nas pessoas coisas que nós gostamos ou coisas que nós não gostamos. Isso é um fenômeno natural do ser humano. Ah, mas o fulano é mais bonito que eu, a fulana é mais bonita que eu, o fulano é mais rico do que eu, o fulano é mais educado, o fulano é mais mal educado do que eu. Então a gente vive se projetando, a gente vive se espelhando nas outras pessoas, que é um fenômeno natural. Mas ao invés da gente se projetar toxicamente, a chamada projeção tóxica, que a gente se compara a pessoa para menosprezá-la, né, para ridicularizá-la ou para reprimir algo que ela tenha feito, a gente faz uma projeção terapêutica. É justamente o que Santo Agostinho, no século XIX, antecipando os estudos de Freud, de Jung e de todos os outros psicólogos modernos, ele disse: quando você vê alguma coisa numa pessoa que você não goste, procure identificar se de certa forma você também não faz igual. Essa é a chamada projeção terapêutica. É você se refletir nos outros, mas para teu benefício próprio, para teu processo de autoconhecimento. Então é uma sugestão muito prática, que a gente vive fazendo naturalmente e que a gente pode usar a favor da gente, é a projeção terapêutica. Isso tudo que eu estou falando está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma questão deste tamanho, todos leram. Santo Agostinho diz, numa comparação muito feliz, que a gente gasta alguns minutos fazendo isso, às vezes menos de 5 minutos, que a gente avalia uma ação, avalia outra, está pronto para dormir, pronto para entrar em contato lá com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo da guarda durante o sono. Mas esses poucos minutos que nós conversamos consigo mesmos e com Deus através da oração, às vezes vale mais do que um mês vindo a um templo religioso. Porque isso é reforma íntima pura. Porque aí entram valores que a gente não pode desenvolver forçado pelos outros. Ali somos nós para consigo mesmos. Ali eu passo a me auto-aceitar, eu passo a me auto-perdoar, eu passo a ter mais autoconfiança e eu elevo a minha autoestima. Isso tudo, esses 4 elementos que formam o auto-amor, a gente consegue só com essas 2 sugestões do Espírito Santo Agostinho. No início é complexo fazer isso. A gente começa a fazer e o orgulho toma conta, a gente sempre acha que o outro é que está errado, a gente sempre está certo, né? Mas fazendo isso com o tempo, isso tem oscilações, tem dia que a gente consegue, tem dia que não consegue, a gente vai vendo que a gente vai tomando uma proporção muito grande e essa é a verdadeira estrada da religião, que é a busca da espiritualidade. Autoconhecimento é o caminho da espiritualidade. Eu posso conhecer sobre reencarnação,
eu posso saber todos os mecanismos que regem o fenômeno mediúnico, eu posso acreditar em Deus, eu posso estudar o perispírito, eu posso acreditar que há vida biológica ou não em todos os planetas. Mas se eu tiver esses conhecimentos e não tiver o principal, que é o bem-estar íntimo, eu não tenho nada. Perguntou Jesus lá no final do Evangelho de Mateus: que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? É justamente sobre isso que Jesus estava falando, sobre esse contato que nós temos com as nossas próprias emoções. Porque se a gente não aceita o que a gente sente ou o que a gente pensa, fica muito difícil a gente aceitar isso nos outros, ou impossível. Porque se você não aceita em si mesmo, você não vai aceitar em mais ninguém. Então, o que Santo Agostinho pregou para a gente aqui na questão de 919 é um método psicológico muito interessante, onde você não depende de ninguém para fazer, a não ser da tua boa vontade e da tua vontade direcionada para o autoconhecimento. Não? Muito simples. Eu acredito que todos vocês já façam isso em larga escala. Ou não. Mas é a meta, né? É claro que a gente vai postergando, a gente vai deixando para depois, etc., né? Coisas naturais do ser humano. Só que isso são experiências. São experiências que vão ser bem ou mal sucedidas, de acordo com o nosso livre-arbítrio natural. Tudo é aprendizagem, né? Tem o método universal, tá? Essa questão 919, que foi ditada para Allan Kardec, no livro que compôs parte do Livro dos Espíritos, isso já vem sendo falado na humanidade há milhares de anos. Milhares. Né? Há 2000 anos veio Jesus. Né? Há mais ou menos 2000 anos, Jesus veio pessoalmente ao planeta Terra para ensinar esse processo para a gente. Mas antes de Jesus, várias outras pessoas já falaram sobre isso e com muita competência. Querem um exemplo? Esse cara aí, Sócrates. Né? Que, aliás, o espírito de Sócrates, ele participou diretamente na obra de Kardec. Se vocês forem lá no Livro dos Espíritos, na conclusão principalmente, se vocês forem no Livro dos Médiuns, vocês vão ver algumas comunicações desse espírito diretamente para Kardec. Então, o espírito que deu à filosofia um salto muito grande, ele e Platão, ele voltou, né, como espírito desencarnado para reafirmar, para ratificar o que ele tinha dito cerca de 400 a 600 anos antes de Jesus. Tanto que Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele põe Sócrates e Platão como precursores do cristianismo. Então Kardec admite que para que Jesus viesse, no mínimo, tinham que vir duas pessoas como Platão e Sócrates. E Sócrates tinha um método que era muito parecido com o de Jesus. Lá na antiga Grécia, ele usava um método chamado maiêutica. O que é maiêutica? Né? Eram perguntas, era um conjunto de perguntas que ele fazia para o discípulo, e ele cada vez ia aprofundando o grau de complexidade dessas perguntas e fazia com que o discípulo obtivesse as próprias respostas sem recebê-las prontas do mestre. Então, o que Sócrates queria? Ele queria que o discípulo descobrisse que a verdade está dentro dele. Não está no professor, não está no templo religioso. A resposta que nós precisamos para a nossa vida está dentro de nós, dizia Sócrates. Vou utilizar um exemplo que vocês vão entender como é que era o método de Sócrates. Ele chegava com um discípulo e perguntava assim: o que é felicidade? Pergunta simples, né? A princípio. Aí o discípulo respondia: ser feliz é me sentir bem.
Isso é muito geral. E ele continuava interrogando o discípulo e fazia uma pergunta dentro da pergunta: mas o que é o bem? E a pessoa respondia: bem é fazer os outros felizes, é fazer alguma coisa de bom para alguém. Aí Sócrates aprofundava mais ainda no discurso dele esse autoconhecimento que Agostinho ditou na questão 919. Ele fazia a seguinte pergunta: mas será que o bem é algo que só serve para os outros e não serve para a gente? Sócrates perguntaria. E aí o discípulo ia perguntando: mas o que tu queres dizer? E ele pergunta: você já ouviu falar de auto-amor? Aí o discípulo pergunta: o auto-amor, o que é? Aí o mestre responderia: o amor, ele depende de você se autovalorizar primeiro. Agora, como fazer isso? Ele devolvia a pergunta para o discípulo. Ele jamais dava uma resposta pronta para alguém. Com o método de perguntas, ele ia se aprofundando cada vez mais, até que a própria pessoa chegasse à verdade dela. Então, o método de Sócrates era fazer com que o discípulo descobrisse a verdade interna por si mesmo. Isso é autoconhecimento. Muito tempo antes de Jesus, Sócrates já fazia isso. Não estou querendo comparar um com o outro, porque daqui a pouco nós vamos ver que o método de Jesus é muito parecido com o de Sócrates. Eu vou provar aqui hoje para vocês, né? Vocês já estudaram ou já ouviram falar da história de Buda? Como é que ele conseguiu aquela auto-iluminação dele? Pois é, né? Uma imagem bonita, né? Apesar de mitológica. Eu adoro essas imagens orientais. Eu acho que esse colorido, acho que bonito, né? Uma coisa diferente, né? Profundo. Eu adoro a literatura oriental, eu adoro estudar a filosofia oriental, né? Bom, a história de Buda é o seguinte: é claro que tem muito mito, tem muita coisa que a gente não sabe se aconteceu historicamente ou não, mas eu vou contar as tradições a respeito da vida de Buda de uma forma muito resumida, é claro. Bom, Siddhartha Gautama era o nome dele antes de ser considerado um Buda, porque Buda significa iluminado, uma pessoa iluminada espiritualmente, né? Aliás, de grande envergadura de autoiluminação. Ele era um príncipe, né? Porque o pai dele era o rei Suddhodana, que era rei de um pedaço de terra considerável na Índia, porque na Índia não tinha um rei único para o território todo. O território da Índia era separado por vários pedaços de terra e cada um tinha o seu rei. O pai de Siddhartha Gautama, ele era o rei Suddhodana. E os deuses, segundo narram as tradições budistas, previam que nasceria um homem que modificaria toda aquela paisagem filosófica da Índia. Era o homem que viria para revolucionar todo o pensamento da Índia. Olha como se parece a história de Buda com a de Jesus, né? A vinda de Jesus era prevista em várias profecias do Antigo Testamento. Só que haviam profecias na Índia antiquíssimas que narravam que um grande missionário, um grande avatar, um iluminado, nasceria para libertar o ser humano do jugo do sofrimento. Profecias muito mais antigas, talvez, do que as do Antigo Testamento em relação a Jesus. Aí o rei Suddhodana, sabendo disso, ele não queria que o filho desse, ele sentia que o filho dele era esse iluminado. Apesar de nunca ter tido a confirmação, ele sentia que o pequeno Siddhartha era um ser iluminado, realmente. Ele era o prometido para esse processo de transformação. E ele sempre escondeu, ele era um homem muito rico, muito poderoso, ele sempre escondeu de Siddhartha as questões básicas da vida. Que questões básicas eram essas que Siddhartha não poderia conhecer? Porque senão ele se dedicaria a esse processo de autoconhecimento. Era simples.
Siddhartha não poderia conhecer a velhice, ele não poderia conhecer a doença e ele não poderia conhecer a morte. Eram as três coisas que o pai de Siddhartha, o rei Suddhodana, sempre escondeu dele. Como é que ele fazia isso? Ele mandava as pessoas do palácio pintarem os seus cabelos, se maquiarem a fim de não parecerem velhas. Isso são mitos, tá, gente? Mitos muito antigos, psicologicamente falando também. Então, ele não deixava nunca uma pessoa que morresse dentro do reino dele, que o funeral fosse feito ali naquelas terras dele. Tinha que ser feito bem longe, para Siddhartha não saber que a morte existia. E as pessoas que adoeciam eram levadas para bem longe, para que Siddhartha não tivesse a convicção, a certeza de que o ser humano poderia adoecer, né? Mas rezam as tradições budistas que os próprios deuses, que já tinham previsto a vinda de Siddhartha ao mundo, eles, quando Siddhartha era um molequinho pequenininho, apresentaram para ele três visões. Na primeira visão, Siddhartha viu um homem velho, muito velho. Não é igual a Dona Conceição assim não, mas muito, entendeu? Assim, de bengala, bem carcomido. Dona Conceição é o oposto disso, né? Então ele apresentou uma imagem, uma visão para Siddhartha, né? Porque ele sendo um espírito de envergadura superior, provavelmente, com certeza, ele tinha muito contato direto com o mundo espiritual. Ou seja, Siddhartha provavelmente era uma pessoa com uma mediunidade muito ostensiva. Ele tinha um contato muito íntimo com os espíritos. Então, nada mais é, nada menos é do que esses deuses eram espíritos que velavam pela missão de Buda, de Siddhartha. Então, a primeira visão foi um homem muito velho de bengala. E Siddhartha perguntou para um sábio que não podia mentir no reino dele, um sábio, e por isso ele não podia mentir, que espécie de visão era aquela. E o sábio falou para Siddhartha: esse é o fenômeno da velhice. E Siddhartha era apenas um garoto, um adolescente a essa altura, né? E o Siddhartha perguntou: mas envelhecer dói? E o sábio respondeu: às vezes sim, porque o corpo ele perde as forças, porque muitas coisas que nós fazemos na sua idade nós não podemos fazer mais quando estamos mais velhos, mais senis. E o Siddhartha falou, perguntou: isso também vai acontecer comigo? Eu também vou ficar velho? E o sábio falou: vai, você também vai envelhecer, como todos nós, um dia iremos, né? Então, foi o grande primeiro choque da vida de Siddhartha, perceber que o corpo dele poderia envelhecer, que ele poderia perder as forças, que ele poderia não ter mais aquela aparência que ele tinha. Dizem que Siddhartha era um homem muito bonito para os padrões da Índia, e ele ficou muito chocado com aquilo. Passando um determinado tempo, os deuses, ou os espíritos desencarnados, os mentores, os anjos da guarda, como queiram chamar, eles forneceram uma outra visão para Siddhartha. Dessa vez eles mostraram um homem com várias manchas na pele, e já faltando alguns dedos, com parte do nariz caído. Era o fenômeno da lepra, que é muito comum, inclusive hoje em dia, até hoje em dia na Índia, é muito comum a doença, a hanseníase, né? Mas naquela época, como na época de Jesus, era algo assim, né, que isolava completamente a pessoa da sociedade. Era uma doença que realmente destruía o corpo humano. E Siddhartha voltou ao sábio, ele bobo que não era, procurou a pessoa correta para respondê-lo com verdade, não com mentira, né, mas com a verdade. Ele perguntou: que espécie de manchas e defeitos eram aqueles no corpo daquele homem? E o sábio respondeu: esse é o fenômeno chamado doença. E Siddhartha perguntou: mas todas as pessoas adoecem? E o sábio respondeu: todas as pessoas, inclusive você, estão sujeitas à doença. E foi o segundo grande choque que Siddhartha levou na vida dele. Ele descobriu
que o corpo dele poderia adoecer, que ele poderia enfraquecer. E numa outra visão posterior, esses mesmos deuses, os espíritos, mostraram a Siddhartha um funeral crematório, porque na Índia é muito comum as pessoas serem cremadas depois de mortas, né? E Siddhartha perguntou ao sábio pela última vez que espécie de fenômeno era aquele. E ele falou: esse é o fenômeno final para todos nós, ou seja, a morte. E Siddhartha, já com uma certa intuição do que o sábio ia responder, perguntou: mas eu também estou sujeito ao fenômeno da morte? E aí o sábio responde: todas as pessoas estão sujeitas ao fenômeno da morte, todas sem exceção. E aí Siddhartha, que já era casado, porque na Índia as pessoas se casam muito cedo, muitos clãs, já tinha até filhos, ele despede da esposa dele quando estava dormindo, para que ela não pedisse para ele ficar, e resolve sair do palácio. E ele sai em busca de vencer a doença, a velhice e a morte. Ele tinha que arrumar um jeito para vencer esse sofrimento. E ele buscou, com vários métodos daquela época, a busca da extinção desse sofrimento. Primeiro, ele foi para a floresta, ele teve várias aulas com os melhores mestres e yogis, né, que entravam naquelas posições em estado de êxtase, de transe. E quando ele voltava do transe, ele com certeza era um médium muito ostensivo, muito vibrante, ele voltava com o mesmo eu, com os mesmos questionamentos que ele tinha, com as mesmas angústias, com a mesma ansiedade, com a mesma certeza que ele não tinha vencido esses três fenômenos que acabam com o ser humano. Ele buscou, de uma outra forma que era muito recorrente na Índia, o jejum na floresta. Siddhartha, contam as lendas, que ele jejuou quase até a morte. E depois desse jejum prolongado, que ele se transformou quase numa criatura esquelética, né? Algumas fotos de Siddhartha são quase como um esqueleto por causa disso, né? Ele resolveu abandonar o jejum e buscar uma outra forma de se libertar daquilo. Foi quando os próprios deuses, os espíritos, falaram que ele tinha que entrar numa espécie de transe profundo de compaixão por toda a humanidade. Só quando ele entendesse o que é a compaixão, a misericórdia pelo ser humano, ele conseguiria fazer com que o ser humano se libertasse. Ele teria as respostas para aqueles sofrimentos básicos do ser humano. E depois de vários tempos, ele descobriu o seguinte: as 4 nobres verdades. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A primeira é que tudo na vida é sofrimento. Eu vou explicar o porquê. Nascer é sofrimento. Na doutrina espírita a gente sabe disso. Que é muito mais difícil o espírito sair do mundo espiritual com espíritos mais ou menos da sua mesma faixa evolutiva e ter que reencarnar, por exemplo, com inimigos de outras vidas, né? Dentro da mesma família. Isso é dor ou não é? Né? Isso é uma dor muito grande o espírito saber que vai sair de uma zona de conforto para ter um desafio desse quilate quando volta ao corpo físico. Então o Siddhartha, que já era Buda porque tinha se auto-iluminado, ele estava certíssimo que nascer é dor, e é mesmo, que a vida no mundo espiritual é muito mais intensa. Basta ver que boa parte das pessoas que se suicidam, isso é pesquisa, elas não querem morrer, elas querem deixar de existir. É diferente. Elas querem simplesmente se extinguir. Então nascer é dor, sim. Para algumas pessoas, raríssimos espíritos, não. Mas para a maioria, e eu me incluo nessas pessoas, é uma dor muito grande. Doença não é dor? Você vê o teu corpo físico apodrecendo? Você fazer sessões de quimioterapia prolongadas e o teu sistema imunológico ir praticamente zero até você deperecer completamente, isso não é dor?
você ficar privado de várias atividades que a idade já não permite mais, isso não é uma dor para o espírito? E a gente saber que vai ter que abandonar o corpo físico e enfrentar uma coisa que a gente ainda desconhece, isso não é dor? Então Siddhartha dizia que nascer é dor, adoecer é dor, envelhecer é dor e morrer é dor. Tudo é dor, tudo é sofrimento. Mas esse tipo de sofrimento não é só o sofrer por sofrer, Siddhartha dizia. Esse tipo de sofrimento é o não aceitar essa condição. Porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então a gente chega à conclusão seguinte, que o sofrimento é o jeito como nós lidamos com a dor. Você pode lidar com os teus problemas com esperança, com perseverança, trabalhando por melhorar-se diante desses problemas, ou você pode simplesmente se entregar a esses problemas e deixar a tua vida definhar. E aí nós voltamos àquela questão que hipoteticamente eu propus em relação a Sócrates. O que é felicidade? É ausência de problemas? Ou felicidade é saber com os problemas naturais, saber lidar com esses problemas naturais que a vida nos oferece? O que é felicidade? Não? Então a gente vê que Siddhartha estava certíssimo. E aí, dentro dessa primeira verdade, que tudo na vida física é sofrimento, vem uma segunda verdade que Buda descobriu. O que leva o ser humano ao sofrimento é o desejo. Mas não é o desejo simples ato de querer. É natural que eu queira ter uma casa própria, normal, não é? É natural que eu queira ter um carro para me locomover. Hoje, se a Dani não me desse uma carona, eu ia vir debaixo de chuva, ia tomar chuva, ia chegar todo molhado aqui. Então isso é natural na vida, gente. Não há nenhum problema em você querer ter dinheiro para sanar as tuas necessidades básicas. Não é o dinheiro que é bom ou ruim, mas é a forma pela qual nós usamos o dinheiro, a forma pela qual nós usamos as coisas que transformam em boas ou ruins. Então Siddhartha dizia o seguinte, que a segunda grande verdade é que esses desejos primitivos é que nos levam ao sofrimento. Uma pessoa pode ter uma casa para morar, mas muitas vezes ela quer ter uma casa igual à mansão do vizinho. Só que o vizinho tem dinheiro e tem posses para ter aquela casa. E se ela não tem, isso causa o que nela? Sofrimento. Por querer ter e não conseguir ter o que ela acha que deveria ter igual ao outro. Mas ela não sabe e não imagina por que o outro tem aquilo. Que tudo tem uma didática divina. Então, ele chegou à conclusão seguinte, que o desejo não é ruim em si. O ruim é quando ele te controla, ao ponto de você sofrer por algo que você deseja. Então a gente fala assim, amar dói muito. Mentira, o amor não dói. O que dói é o desejo instintivo, primitivo, o apego. O que dói é nós querermos ser donos das outras pessoas, isso dói. O que dói é nós querermos ser, que as pessoas sejam como a gente quer e não como elas realmente são. Esse é o desejo que Siddhartha disse ser o gerador do sofrimento humano. E a terceira verdade que ele descobriu, daqui a pouco a gente chega em Jesus, pode ficar tranquilo. A terceira verdade é que o sofrimento pode ser extinto no ser humano. Questão 919. É a mesma coisa. É a mesma proposta de Siddhartha, é a de Jesus, é a de Sócrates, é a de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. É a mesma coisa. Então o jeito de nós nos libertarmos do sofrimento é a quarta verdade, que é a senda das 8 trilhas.
proposta por ele. É o caminho óptico, ou seja, são as 8 formas de autodomínio. Não vai dar tempo da gente falar sobre todas elas hoje, porque esse é um assunto muito profundo que precisaria até de um seminário, de um estudo, de algumas aulas, só de tão perfeito que é, e é muito parecido com a proposta de Jesus, de tão profundo. Eu só vou falar algumas coisas que eu acho muito importantes para o dia de hoje. Primeiro ele dizia, o primeiro caminho é a visão correta, é o conhecimento correto. O que seria isso? É você dominar o teu conhecimento sem pensar que ele é a verdade absoluta. Porque quando você pensa que o teu ponto de vista é o melhor que existe, nenhum outro pode ser aproveitado, e nenhum outro ponto de vista é igual ou melhor do que o seu, isso gera muito sofrimento em você. Isso se chama fanatismo, fundamentalismo. Então, dizia Buda que nós precisamos entrar em contato com várias formas de pensar e tirar a síntese de todas elas. É o conhecimento correto. O segundo caminho para a libertação do sofrimento é a intenção correta. O que significa isso? É nós meditarmos, refletirmos a respeito do que move o nosso desejo. Por que eu quero isso? Qual a minha intenção ao fazer isso? Qual foi a minha intenção ao falar isso? Então, Buda dizia que nós temos que aprender a interpretarmos a nossa intenção, aquilo que a gente está querendo. Terceiro, a linguagem correta. A linguagem correta é o que eu falo, como eu falo e para quem eu falo. Porque Buda, muito antes de qualquer estudante espírita ou espiritualista que sabe que a palavra tem um poder muito grande, Buda, 600 anos antes de Cristo, já sabia qual era o poder da palavra, o poder energético da palavra. Então a gente tem que aprender a avaliar quais são as consequências daquilo que a gente fala, principalmente quando a gente está nervoso. Quarto, é a conduta correta. Se vocês pegarem os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento de Moisés, Buda conseguiu sintetizar, resumir esses 10 mandamentos em 5, que são idênticos ao de Moisés no Antigo Testamento. Se vocês compararem uma coisa com outra, são idênticos. A mensagem desses grandes mestres é muito parecida, só muda por causa da cultura em que eles viveram, mas a mensagem deles é igual, a essência é igual, né? Aí nós temos várias outras vertentes, que são 8, né, até chegarmos à concentração correta, que é o espaço que a gente tem para meditar, para esvaziar a nossa mente e para nós nos sentirmos como espíritos. A gente deveria fazer isso pelo menos uns 5 minutos por dia. É a chamada concentração, né? Às vezes nós estamos com um problema muito grave e a gente pensou, não conseguiu resolver por vias intelectuais. Mas a gente para, reflete, medita, esvazia a cabeça, como Santo Agostinho, né, nos ensinou. A gente pede a presença do nosso anjo da guarda e com a cabeça livre, com a cabeça vazia, para entrar essa água pura, que é a intuição vinda do mundo espiritual, a gente consegue uma solução para aquele problema. Por quê? Porque a água não se misturou com lama na nossa mente. A água é um fio condutor de água cristalina sem se misturar com a terra, com o barro, que são os nossos vícios mentais, a angústia, a ansiedade, o orgulho, o egoísmo e por aí vai, né? Então é a concentração correta. Eu acho que vale a pena depois todos pesquisarem a respeito desses 8 caminhos de libertação que Buda propôs, né? E nisso nós chegaríamos ao Nirvana. Vocês já ouviram falar de Nirvana? A não ser aquela banda de Seattle lá, que
era liderada pelo Kurt Cobain, né? Pois é, o Nirvana nada mais é, nada menos é do que esse processo de autoiluminação, que a gente chama de autodescobrimento na doutrina espírita. É a mesma coisa. Não é o deixar de existir, mas é o existir um homem novo. É a mesma coisa que Paulo, o apóstolo, dizia. É nós transformarmos o homem velho em homem novo. É o mesmo processo do Nirvana. É a mesma coisa. Só muda a cultura, só muda o jeito de falar, né? Então essas foram as quatro nobres verdades pregadas por Buda. Agora eu vou apresentar um que eu não sei se vocês conhecem. Pessoalmente, ainda vai demorar muito para eu conhecer esse cara, mas vamos ver. E aí? Olha ele aí, né? E a gente não podia acabar de forma diferente, né? Acabar com Jesus. Jesus, por exemplo, disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas antes ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Aí, se eu fosse discípulo de Sócrates, um bom discípulo, eu perguntaria: é possível amar a Deus sem amar ao próximo? É possível? É possível amar ao próximo sem amar a si mesmo? Então a gente vê que esse desafio é triplo e é inseparável. Você não tem como amar ao teu próximo como a si mesmo sem amar a Deus. E não é crer que Deus existe, porque um ateu pode amar a Deus de forma inconsciente. Quando a gente fala que nós temos fé em si mesmos, essa fé é o Deus interno que está dentro de nós, que está fazendo com que a gente desperte. Essa é a fé em si mesmo. Não é uma fé egoísta, é apenas uma fé de espíritos amadurecidos, né? Às vezes uma pessoa não acredita nesse Deus teológico, mas ela acredita no Deus que está dentro dela, numa força superior. E isso nós chamamos de Deus, Alá, Olorum, nos importa como nós chamemos essa força. Mas isso para nós espíritas é a inteligência suprema, é Deus. Então, é um lema triplo que nos obriga a várias perguntas, né, como Sócrates as fazia. É possível amar a Deus sem amarmos o nosso próximo? E é possível amar o nosso próximo sem amar a nós mesmos? Como nós vamos oferecer algo para alguém se você não tem em si mesmo para oferecer, né? Só doa aquele que tem, não é verdade? Só pode multiplicar aquele que já tem algo, né? Essa é a proposta básica de Jesus, essa multiplicação dentro de nós. É a parábola dos talentos. Não importa a quantidade de talentos que você receba, está lá na parábola. Uns receberam 100 talentos e não fizeram nada de bom, deixaram os talentos parados. Outros receberam 50 e multiplicaram os talentos um pouco, mas não muito. E outros receberam 2, 3 talentos e multiplicaram por 100, 400 ou 500. Essa é a moral da história da parábola de Jesus. Não importa onde nós estejamos ou onde estejamos inseridos na sociedade, se somos negros, brancos, homem, mulher, pobre, rico, não importa. O que importa é o que nós estamos fazendo diante daquilo que a gente já pode fazer. Essa é a moral da parábola dos talentos. É a mesma coisa que Buda dizia a respeito do conhecimento correto, a respeito da conduta correta. É a mesma mensagem deixada por Jesus, né? Então, a gente vê que Jesus também, ele falou o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? Que verdade é essa? Voltamos a Sócrates. A gente tem que sempre fazer essas perguntas. O que é verdade? É só aquilo que a gente aprende, que os outros falaram que é a verdade? Isso é a verdade?
Ah, não, mas eu acredito muito no Marcelo. Então, se ele falou, é verdade. Errado. Errado. Nós temos que sentir a verdade dentro de nós. A verdade a qual Jesus se referia não está nos templos de pedra. A verdade é o reino de Deus. Lembra do Nirvana? Nós falamos. Nirvana é a mesma coisa que reino de Deus. É a mesmíssima coisa. Tanto que Jesus dizia no Evangelho de João: não procureis o reino de Deus aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é essa autoiluminação, esse estágio elevado do autoconhecimento. É a mesma coisa. Não? Então a verdade, ela não depende dos livros. A verdade não é o catolicismo, não é o protestantismo, não é, vocês vão pensar que eu estou obsediado agora, mas não é o espiritismo. A verdade é um conjunto de processos que acontecem dentro de nós e que nós passamos a ter consciência que eles acontecem. Né? É o que Jung chamava de individuação. E nós, como espíritas, chamamos de reforma íntima. É a mesma coisa. Então a verdade é aquilo que você sente. Hamed, o espírito Hamed, né, que eu adoro, de paixão, a literatura dele, ele diz o seguinte: nós não somos aquilo que as outras pessoas dizem que nós somos, porque elas não nos conhecem por completo. Nós não somos também aquilo que nós pensamos que nós somos, porque nós não nos conhecemos por completo. Nós somos aquilo que nós sentimos. Aí é que entra a função da reforma íntima. Você está sentindo raiva? Você tem duas possibilidades para lidar com a raiva. Fingir que não está sentindo, só que ela vai te carcomir por dentro, até você dar ideia para ela. Sabe aquela criança chatinha, que ela te perturba até você dar colo para ela? A raiva é a mesma coisa. A raiva, ela vai te puxar as pernas até você dar colo para ela. O que isso significa? Até que você admita que você está sentindo aquilo. Enquanto você não admitir, você não pode trabalhar aquilo que você não conhece. A gente só trabalha aquilo que a gente conhece. Essa é a função da oficina dos sentimentos. Essa é a função da reforma íntima, que a gente tanto fala nas oficinas dos sentimentos. Então a verdade de Jesus, ela não está na Bíblia, não está simplesmente no livro dos Espíritos, não menosprezando qualquer código religioso, mas a gente não tem como aprender essa verdade a não ser através da questão 919, autoconhecimento. É você lidar com a tua parte sombra. É você admitir que você é um ser humano que tem direito a sentir raiva, que tem direito a ficar triste, que tem medo de muitas coisas. Ah, não, mas eu sou espírita. Espírita não fica triste, fica. Porque espírita é uma pessoa como outra qualquer, que tem tantas dificuldades emocionais como outras quaisquer. O fato da gente conhecer como se realiza o processo de reforma íntima não quer dizer que a gente leve vantagem se a gente não fizê-lo. Se a gente não fizer. Porque você pode conhecer, por exemplo, muito sobre física. Agora, se você não sabe usar a física na prática, para que ela funciona, você não vai entender realmente o que é a física. A mesma coisa é a reforma íntima. Você pode conhecer como se faz, e a gente deu a receita ainda há pouco. Agora, se eu não praticá-la, eu não vou entender como ela funciona dentro de mim. E esse funcionamento que Jesus chamou de verdade. E a libertação não é você se libertar de obsessores, nem do diabo. Né? Porque a influência obsessiva, ela só existe porque existe sintonia.
obsessão não é causa do meu sofrimento, é consequência. Então, a partir daí, eu passo a me autorresponsabilizar pelo que eu sinto. E aí é que vem a grande proposta da doutrina espírita do homem de bem, né? Que é a questão 918, que a Maria Inês leu. Eu tenho, e a Dani também. Né? Questão 918, hein, gente? O homem de bem. A gente pensa assim, caramba, eu lendo aquilo, então eu sou um homem de mal, né? Porque não tem nada disso, não tem por enquanto. Mas na verdade a gente não tem essas qualidades em alto grau, mas todos nós temos essas qualidades já em algum grau. Cabe a nós, através da reforma íntima, levantar essas virtudes dentro de nós, ampliá-las dentro de nós, né? A gente pensa assim, não, isso é coisa só para Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, né? Isso é coisa só para os tops de linha, né? Não, isso aqui que Kardec escreveu, ou melhor, que ele resumiu de acordo com o ensino dos Espíritos, é para todos. Pode ser o mais pecador, a pessoa que tem errado mais, a pessoa mais louca do mundo. Se ela despertar realmente para isso, ela tem condições de ser o homem de bem que os Espíritos tantos dizem. Vamos reconhecer um pouco? Como é que funciona? Kardec faz a seguinte pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Como é que a gente reconhece um espírito superior? Trocando em miúdos, não? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Desafio. Todos os atos dele já estão inclusos na lei divina, de acordo com a lei divina. E ele compreende, antes de estar desencarnado, como é o mundo espiritual. Não é só saber que tem nosso lar, como é que funciona o Ministério da União Divina em nosso lar. Não é isso que o Espírito quis dizer. Ele quis dizer que nós nos sentimos como espíritos imortais, mesmo estando encarnados ainda, que é o grande desafio. Não? Então eu falo para os outros que alguns pensam que eu vou deixar de ser espírita. Eu não vou não, pelo contrário, eu sou mais espírita ainda do que eu era, graças a Deus. Mas eu falo uma coisa muito estranha que muitos não estão compreendendo. Eu falo, eu sou muito feliz por ser espírita, mas eu sou mais feliz ainda por me sentir um espírito. Entenderam? Você se sentir um espírito imortal, um ser indestrutível. É um estágio que a gente tem que buscar cada vez mais ampliar. E todos nós que já buscamos alguma coisa espiritualista, de certa forma a gente se sente assim já. Só que a gente precisa tornar isso consciente dentro de nós. Então o grande desafio não é você ser espírita, ou ser um bandista, ou ser evangélico, ter uma religião, ir lá com a gravata toda engomada para a igreja no domingo, ou você trazer cesta básica para o centro espírita. Isso tudo é muito legal. Agora o interessante mesmo é você ter convicção naquilo que você crê. Porque se a tua convicção depender da opinião dos outros, se a opinião do teu formador de opinião mudar, a tua muda também. E você fica igual como se estivesse num barco à deriva, no oceano, em tempestade. Mas se a tua opinião depende só de você, do que está dentro de você, então você não depende mais de ninguém. Esse é o Nirvana ao qual Buda se referia. Esse é o reino de Deus que Jesus se referia. É você se auto-libertar dessa influência que te joga para a confusão, para a dubiedade da vida, para a dicotomia da impermanência. Né? Vamos lá, características desse homem aí. A prática da autoanálise. Um espírito superior
ele pratica o autoconhecimento o tempo inteiro. Todas as ações dele passam pelo crivo do autoconhecimento. Mole? Vocês acham fácil isso? Mas vamos lá, vamos piorar o negócio. Fazer o bem pelo bem. Não? Conceição chega e salva a minha vida. E eu, muito ingrato, nem agradeço a ela. Só que a Conceição, ela já faz o bem sem esperar recompensa nenhuma. Isso é o amor ao qual Jesus se referiu. É você fazer porque quer ver a pessoa bem e não porque quer se autorrealizar através da pessoa. Não? Por isso que tem tantas pessoas que choram amargamente porque os filhos não são como elas gostariam que fossem. Nossa, mas eu trabalhei tanto para o meu filho fazer faculdade, ele fez a faculdade, hoje é um doutor, hoje é um médico, e nunca me agradeceu. Então, na verdade, ele, essa pessoa, não estava fazendo bem pelo bem. Ele estava fazendo bem para ele se autorrealizar através daquela pessoa que ele estava ajudando. Ou eu estou exagerando? Isso é uma verdade que dói profundamente, não dói? É você fazer o bem e na hora da fama você simplesmente rejeitar a fama. É você rejeitar o elogio falso. É você não deixar com que as pessoas criem uma imagem santificada de você. Esse é fazer o bem pelo bem, não? Característica do homem de bem. Sacrifício dos próprios interesses à justiça divina. O que significa isso na prática? É você, mesmo crendo em algo, é você não interpor obstáculos para que algo diferente daquilo que você gosta ou acha que é certo aconteça. Tipo assim, você é coordenador de um setor numa empresa e você tem uma corporação onde várias pessoas decidem, mas como você é coordenador, você acha que você pode escravizar a opinião de todos a sua só porque você manda mais. Você não está sacrificando os seus próprios interesses pela justiça divina. Não? E muitas vezes esse sacrifício dos interesses funciona de mim para comigo mesmo. É eu, de uma forma humilde, primeiro demonstrar para mim mesmo que eu estou errado, sem precisar me autocondenar. Eu admitir, eu errei nesse sentido. Eu falei algo que não deveria. Eu agi de forma errada naquela circunstância. Adoro pessoas assim. São tão imperfeitas e inferiores quanto eu, mas pelo menos são honestas. Você sabe exatamente o que elas pensam e com quem está lidando. Isso é o sacrifício dos próprios interesses à justiça divina. Não? Outra classificação do homem de bem: simplicidade e humildade do poder e da riqueza. Não tem aquele ditado: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Não? Tem gente que com muito pouquinho já quer pisar com aquelas botas, né, de cowboy na cabeça dos outros. Né? Mas tão pequenininho, poder pequenininho já quer destruir todo mundo. Imagine se ganhar mais. Né? Aí a gente pensa assim: por que há pessoas que nascem aleijadas? Graças a Deus que nasceram aleijadas. Aquilo é muito importante. Graças a Deus que eu nasci muitas vezes com uma limitação. E não é porque eu sou mau. Essa é uma interpretação completamente errada que se dão à lei do karma. Isso não é uma punição. Isso é uma estratégia divina para me mostrar o que eu preciso mudar dentro de mim. Entendem a diferença? Não são pessoas inferiores. São apenas pessoas que estão tendo a oportunidade de se autoconhecer. Elas podem simplesmente se entregar à depressão ou fazer como aquele rapaz lá nos Estados Unidos, o Nick Vujicic, já ouviram falar? Né? Ele não tem as duas pernas, ele não tem os dois braços, e ele é casado,
tem filho, ele surfa. Se vocês acham que eu estou mentindo, bota lá no YouTube e digite Nick Vujicic surfando. Vocês vão ver o que eu estou falando. Ele escreveu um livro contando a vida dele, né, como ele chegou a esse patamar. Então, se Nick, que não tem os 2 braços e as 2 pernas, consegue, nós conseguimos. Não? A gente só não pode deixar se entregar pelo vírus do desânimo. Porque o desânimo é o pior corrosivo espiritual que existe. Não? Outra coisa. Benevolência gerada pela alteridade. Vocês acham que amar pessoas que pensam como vocês é fácil? É agradável, não é? Você saber que a pessoa vai responder para você exatamente o que você quer ouvir. Não é fácil isso? Por isso que tem tanta gente que detesta o psicólogo, porque ele não fala o que a gente quer ouvir, ele fala o que a gente precisa ouvir. Não é? Jesus falou, que vantagem há tu amar a quem te ama? Os fariseus e os publicanos também fazem isso. Eles amam a família deles, os que pensam igual. Não é? Mas o amor aos inimigos, como é que fica? Isso é fácil? Complexo? Não? Então é benevolência gerada pela alteridade. Não? É a gente saber que há várias formas de pensar que levam ao mesmo caminho. O caminho que eu elegi é bom para mim e é um direito inalienável que eu tenho de seguir o meu caminho. Agora, eu pensar que o meu caminho tem que ser seguido por todas as pessoas, isso é fundamentalismo, é fanatismo. Então, a benevolência é que você está aberto para fazer o bem à pessoa quando é solicitado, ela tem que ser gerada pela alteridade. O que é alteridade? É você se harmonizar com o diferente. Não? Outra coisa, indulgência. Indulgência significa você entender as limitações alheias. Por que você fala com fulano e ele demora 10 minutos para entender o que você falou e o outro entende de uma hora para outra? São níveis diferentes de percepção. Uns percebem mais rápido, outros percebem mais devagar. Natural. Agora, lidar com pessoas inteligentes que percebem o que você quer dizer é muito bom. Agora, você lidar com pessoas que não conseguem perceber o que você quer dizer é um desafio. Então, indulgência é justamente isso. É você permitir-se e permitir aos outros darem a si mesmos e a você o dom de se autossuportar. Isso é indulgência, trocando em miúdos. Significa você entender que todas as pessoas, como nós mesmos, têm limitações. E o perdão. Perdoar 70 vezes 7, vocês acham isso está certo? Hein? É demais. Mas vocês acham que isso está certo, que Jesus falou? 70 vezes 7, perdoar incondicionalmente. Está certo. Jesus está coberto de razão. Só que Jesus não falou que a gente tem que fazer isso de uma hora para outra, porque senão vira hipocrisia. Eu fingir que estou de bem com uma pessoa que me fez um mal, só para dar uma satisfação para a sociedade, isso não é evolução espiritual, isso é falsidade. Isso é hipocrisia. É o que Jesus dizia, são sepulcros de mármore por fora, cheios de ossos podres por dentro. Toda a didática de Jesus é voltada ao quê? Para o autoconhecimento. Todos os exemplos que Jesus deu acontecem dentro de nós, não é fora de nós, é dentro de nós. Entende? Então, é o desafio, que o perdão é algo que tem uma gradatividade, que é uma gradação. Se às vezes para começar a entender o que a pessoa fez de errado com você, você precisa se afastar dela. E o fato de você precisar desse afastamento temporário não quer dizer que você odeia essa pessoa.
Quer dizer que você precisa de um tempo para pensar sobre aquilo e até sobre a tua própria responsabilidade por aquilo que a pessoa te fez. Não adianta tentar amadurecer uma fruta que ainda não está pronta para ser colhida. Se você plantar uma maçã, uma macieira, ela não vai dar maçã daqui a uma semana, gente. A mesma coisa é o perdão. Isso vai com o tempo. E assim vai. Você se afasta, pensa. Aí depois você admite que você também teve uma parcela de culpa naquilo que a pessoa te fez de mal, porque você deixou. Que enquanto era conveniente, você deixava. Depois que não era mais conveniente, você passou a não deixar. Não é isso que acontece? E assim é que funciona a nossa parcela de responsabilidade. Porque para você perdoar, você tem que ser humilde para saber que você também erra. Isso são gradações. Até que a força da vida nos ponha novamente com as pessoas que nós temos diferença. E podem ter a certeza, é dolorido, mas eu não posso enganar ninguém. Todas as pessoas que nós temos diferença, nós vamos ter que reencontrar com elas. Mas não é para sofrer, não é karma negro, não é para ser vítima de alguém, não é para ser capacho de alguém, não. É simplesmente para você tirar suas diferenças. Ou vocês acham que eu estou exagerando? Se não for nessa vida, vai ser na outra. Se não for no corpo físico, vai ser no mundo espiritual. Querem um exemplo do que eu estou falando? Palpável? André Luiz. Vamos ver se vocês lembram quem leu o livro Nosso Lar. André Luiz estava lá, uma volta dos samaritanos que vieram trazendo espíritos do umbral, né? E o chefe deles era o Silveira. O Silveira, o André Luiz desgraçou a vida dele junto com o pai, quando eles eram encarnados. Os caras tinham dinheiro, não precisavam lá de uma propriedade, e tiraram tudo daquela família. Tudo, absolutamente tudo. E o Silveira chegou e abraçou o André e falou: "Não sei, não tem problema não, já superei." Entendeu? Mas o André sentiu vergonha quando ele encontrou o Silveira no mundo espiritual. Porque ele sabia que tinha ajudado o pai dele a fazer aquilo contra a família do Silveira. Leiam lá no livro Nosso Lar. Entende? Ah, não, mas o meu marido me batia e tal, e eu não perdoei. Vai reencontrar com ele. Ah, mas minha sogra fazer macumba para mim, vai reencontrar com ela. Ah, não, mas eu perdoo. Tudo bem, perdoa. Já não está mais preso, graças a Deus. Amém. Não está mais preso, mas vai ter que reencontrar por amor. Entende? Não está mais preso aquela pessoa. Se você não perdoa, você se sente preso àquela pessoa. Não é disso que eu estou falando. É o amor que tem por aqueles que foram nossos mestres. Na verdade, essas pessoas são nossos mestres também, né? Na prática. Então é o perdão. Gente, para terminar agora, que nós vimos todas essas características que nós já temos, né? Em algum grau, que precisam ser ampliadas, eu vou botar aqui, para a gente terminar, uma música do Alan Filho. Vocês conhecem o Alan Filho? Aqui é um cara fantástico. Eu tive a oportunidade de estar com ele durante algum tempo. A gente participou de alguns estudos juntos. Eu posso garantir para vocês que é uma pessoa fantástica, né? É uma música que se chama Nas Portas de Damasco, tá? A gente termina com ela e depois bate um papo na derradeira hora, né? Então tá bom, vamos sentir um pouquinho a magia do amor nessa música, né? Que ela fala nada mais, nada menos do que reforma íntima, né? Então eu vou deixar vocês com a Alan e eu vou também. Onde está o seu sorriso?
Pode cantar, tá, gente? Vamos cantar que música é vida. Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, de amor, traga seu melhor sorriso, o melhor possível. Deveria siga essa sua estrada, é uma jornada, encontrar a sua glória. Que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto, ou do silêncio que ouve e dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho, o nosso almoço. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Se eu sei é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de amor. Regeneração, traga seu melhor sorriso, o melhor possível, nada deveria te deter. Siga essa sua estrada, é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, então faça o melhor possível, nada é capaz de me rever. Bom, gente, esse é o Nick Vujicic, né, que eu falei para vocês, aquele rapaz, que para mim é uma grande lição de vida, né? Então a gente termina assim o nosso estudo. Eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, né, que sempre deixaram, e eu sempre senti isso, que eu acho que é o que mais valeu nesse estudo, é o carinho de todos vocês, e saibam que a recíproca é muito verdadeira. As pessoas que não estiveram aqui também, a gente continua com a nossa amizade, com o laço muito estreito, e vocês são pessoas que eu nunca vou esquecer realmente. Independente da gente estudar junto ou não, a gente vai estar sempre juntos pelo coração, tá bom?
Então a gente termina o nosso ciclo aí, graças a Deus, mas essa jornada é cumprida. Obrigado a todos.